Minha casa é dividida com minha irmã, é uma casa de 2 andares. O que significa que tem 2 cozinhas. Minha irmã fica no andar de baixo, eu fico no andar de cima. Minha irmã não fica muito em casa porque ela costuma ficar com o namorado que mora a 32 quilômetros de distância. Como eu disse, eu tenho 30 pontos. Eu não deveria deixar que ficar sozinho em casa me assustasse, mas admito que às vezes isso acontece. Isso aconteceu em uma noite em que eu estava sozinho em casa na minha sala de estar assistindo a um filme de terror. Minha parte da casa é um layout aberto, então a sala de estar, sala de jantar e cozinha são todas um grande espaço. Meu sofá fica no meio do espaço, então, enquanto assisto TV no sofá, minhas costas ficam voltadas para uma grande parte da sala atrás de mim. Então, para aqueles que se assustam um pouco mais facilmente, não seria o lugar mais confortável para ficar sentado sozinho assistindo a um filme de terror. Admito que, enquanto assistia no quarto escuro com nada além da luz da TV para cancelar a escuridão do quarto, me peguei olhando por cima do ombro muito. Gosto de pensar que não sou o único homem de 30 anos que faz isso, mas de qualquer forma, depois do filme, escovei os dentes, apaguei todas as luzes da casa e fui dormir. Meu sono durou cerca de 2 horas. Acordei por volta de 1 da manhã e não tinha certeza do porquê de ter acordado no início, então ouvi uma voz lá embaixo, parecia minha irmã, parecia que ela estava dentro de casa. Então não é como se ela estivesse me chamando para abrir a porta, mas ainda assim eu sabia que era a voz da minha irmã. Eu não sabia o que ela estava gritando para mim, mas eu ainda estava grogue e sem pensar direito. Tudo o que eu conseguia pensar era que ela devia estar me chamando, ou discutindo com o namorado. Então eu saí da cama e fui para o corredor escuro como breu. Eu acendi as luzes do corredor e então fui pela sala de estar e ouvi a voz da minha irmã novamente lá de baixo. Agora eu conseguia entender que ela estava dizendo meu nome. Eu desci as escadas no escuro gritando de volta para ela. O que é isso? Eu procurei o interruptor de luz no saguão lá embaixo, mas não consegui encontrar. Eu não estou mentindo quando digo que estava grogue pra caramba. Eu andei pelo pequeno corredor dela em direção à cozinha dela. Achei um interruptor de luz e liguei a luz na cozinha. Iluminou seu pequeno apartamento, incluindo sua sala de estar. A luz começa fraca e precisa de tempo para clarear, mas eu ainda vi que não tinha ninguém lá embaixo, nem ela nem seu namorado. Eu fui para o quarto dela, mas estava vazio. Eu liguei para ela nome muito alto uma vez, ninguém ligou de volta, mas logo depois que gritei ouvi algo cair no chão do quarto da minha irmã, que eu tinha acabado de verificar e estava vazio. Subi as escadas como uma criança e voltei para minha cama, onde estava meu telefone. Tentei ligar para ela algumas vezes, mas ela não atendeu. Fiquei trancado no meu quarto, me perguntando se eu tinha acabado de ter alucinado. Tudo isso. Eventualmente adormeci e de manhã acordei com uma mensagem de texto da minha irmã perguntando por que liguei para ela a 1 da manhã. Perguntei se ela estava em casa ontem à noite e ela me disse que não, que estava atualmente hospedada na casa do namorado. Desci para o quarto dela para ver o que poderia ter caído no chão, mas não havia um único objeto no chão que pudesse ter feito aquele barulho. Sou levado a acreditar que alucinei tudo o que houve naquela noite. Mas é nisso que eu quero acreditar, porque a alternativa seria muito mais horrível. Mas eu nunca tive alucinações com mais nada ou tive qualquer tipo de distúrbio do sono. Então eu ouvi a voz da minha irmã e aquele som no quarto dela realmente me assusta. Eu ficava muito tempo sozinho em casa quando criança, só porque minha mãe era solteira durante boa parte da minha criação e ela trabalhava como enfermeira registrada em um horário de enfermeira registrado ruim, e meu irmão foi para a faculdade. Essa era uma noite em que minha mãe trabalhava durante a noite. Era uma noite de fim de semana, então eu tinha uma garota, Molly, com quem eu estava conversando e ela ficou um tempo. Assistimos alguns filmes e outras coisas, e eventualmente, ela teve que ir para casa porque os pais dela não gostam que ela fique fora até tarde. Então fiquei sozinho para segurar a fortaleza. Continuei assistindo TV no meu quarto, na cama. Meu quarto fica no andar de cima, ao lado do quintal. Então, quando alguém arrastou uma das cadeiras no deck do lado de fora, eu ouvi. Levantei-me e olhei pela janela e vi alguém sentado em uma das cadeiras do deck lá embaixo. Chamei o nome de Molly pensando que era ela, afinal, ela tinha saído há menos de 10 minutos. Quem quer que fosse olhou para mim, mas não era Molly. Eu imediatamente me afastei da janela para me esconder. Não era ninguém que eu reconhecesse.
Não na escuridão, pelo menos. Eu mandei mensagem para alguns amigos próximos do nosso chat em grupo se era um deles mexendo comigo. Os que responderam todos disseram não e perguntaram do que eu estava falando. Eu realmente não acreditava que algum dos meus amigos viria à minha casa para mexer comigo daquele jeito. De qualquer maneira, assustado pra caramba, mas ainda curioso, eu caminhei lentamente de volta para a janela para olhar para baixo novamente, e aquela pessoa ainda estava sentada na cadeira olhando para minha janela. Era ele, isso estava claro, e ele definitivamente me viu. Eu corri para longe da janela novamente para desligar a TV. Eu sentei na minha cama em uma bola, basicamente com meus braços em volta dos meus joelhos. Eu esperei na escuridão por um tempo. Eu nem queria ligar a tela do meu telefone porque eu estava com medo que ele visse a luz. Eu nem queria me mover porque a janela estava aberta e eu temia que ele ouvisse qualquer movimento que eu fizesse. Eu queria que ele presumisse que eu simplesmente não estava mais no quarto. Eu esperei tempo suficiente, tinha que ser uns bons 5 minutos apenas sentado lá. Eu duvidava muito que o homem lá fora ainda pudesse estar lá. Eu finalmente reuni coragem para levantar e olhar pela janela. Eu senti uma pequena parte de mim morrer por dentro quando vi que ele ainda estava lá embaixo olhando para minha janela em vez de fugir da janela novamente. Tentei ser corajosa e disse a ele: "O que você quer?" Então percebi que seus ombros começaram a subir e descer como se você estivesse rindo muito, mas ele não fez nenhum tipo de som de risada audível no início. Então ouvi um leve som de assobio vindo dele. Parecia que ele estava rindo tanto que estava ofegante. Pedi a ele para ir embora, por favor, e então me afastei da janela novamente. Voltei para minha cama. Estava com medo de chamar a polícia por algum motivo. Saí do meu quarto e sentei no topo da escada ouvindo a porta dos fundos ser empurrada. Ele estava tentando entrar na casa. Corri de volta para o meu quarto para me esconder novamente. Eu tinha 14 anos. Eu não sabia mais o que fazer. Finalmente, ouvi a porta da frente não sendo mexida e o homem tentando empurrá-la para abrir também. Ele desistiu rapidamente, graças a Deus. Fechei a janela e as cortinas do meu quarto. Se nossas portas não estivessem trancadas, eu poderia ter morrido facilmente. Eu era magro e fraco quando tinha 14 anos e definitivamente não era um lutador. Não saí do meu quarto novamente naquela noite até minha mãe chegar em casa por volta das 9. Contei a ela o que aconteceu e sua reação foi de raiva por não ter ligado. Pensando bem, isso foi muito estúpido da minha parte, uma das muitas coisas que fiz, ou melhor, não fiz quando jovem e que questionei muito. Por Vitor Foti, esta foi a história de como eu quase morri quando criança, sozinho em casa, e possivelmente a noite mais intensa da minha vida, com muita coisa acontecendo. Somos uma família de 5, eu tinha 10 anos na época, meu irmão mais velho tinha 14, minha irmã mais nova tinha 5 anos, era uma sexta-feira à noite, meu irmão estava com os amigos causando problemas, claramente porque um telefonema temido chegou aos meus pais. Tudo que me lembro é que estava no meu quarto jogando um videogame Star Wars quando ouvi minha mãe começar a surtar, chorando. Fiquei muito assustado e corri para ver o que havia de errado. Minha mãe estava no telefone com o hospital ligando para informar meus pais que meu irmão havia sido atropelado por um carro. Obviamente estávamos todos abalados e realmente assustados. A perna do meu irmão estava quebrada, mas não sei o que mais foi dito no telefone. Tudo o que sei é que meus pais correram para vestir seus casacos e tiraram minha irmã mais nova do quarto e me perguntaram se eu estava bem para ficar em casa sozinho. Eu disse que sim e eles correram para o carro e foram embora. É claro que estava muito preocupado com meu irmão, mas eu realmente não queria ir para o hospital e vê-lo em qualquer tipo de condição ruim. Eu não acho que meus pais queriam que eu ou minha irmã também, mas eles não queriam deixar minha irmã de 5 anos em casa sem eles. Vale a pena mencionar que meu irmão se recuperou muito bem, pois seu ferimento não é mais relevante para a história, além de ser a razão pela qual fui deixado sozinho em casa em uma sexta-feira à noite antes de meu pai ir embora. Ele estava tentando acalmar minha mãe dizendo a ela que ele ficaria bem, então ver meu pai assim me fez sentir melhor. Tive a sensação de que minha mãe estava sendo dramática demais, como qualquer mãe seria. Continuei jogando Star Wars por mais algumas horas quando ouvi a porta da frente abrir. Eu tinha a porta do meu quarto fechada a essa altura, já passava facilmente da meia-noite da minha hora de dormir, então desliguei a TV e o PlayStation e me arrastei para minha cama com meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, talvez aqui, se meu irmão estava com eles ou apenas ouvir o que eles estavam dizendo.
mas não ouvi nada depois de alguns minutos sem ouvi-los. Mesmo subindo as escadas, tive a sensação de que algo estava errado. Fui até minha porta e a abri silenciosamente, então caminhei até lá para a saliência e corrimão que dava para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 pessoas altas em pé na minha sala. Elas não eram minha família. Eu estava tão petrificado que fiquei congelado por um segundo antes de poder voltar silenciosamente para o meu quarto e fechar a porta o mais silenciosamente que pude na minha trepidação, mas não era silencioso o suficiente. Eu sabia que eles tinham que ter ouvido a porta clicar fechando, mesmo que apenas ligeiramente. Eu corri para a porta do meu armário, abri. Silenciosamente entrei e fechei a porta. Eu estava sentado atrás de um monte de caixas e sacolas de roupas que estavam enfiadas no meu armário. Eu estava realmente bem coberto de vista. Houve um curto período que pareceu uma eternidade que eu estava antecipando a porta do meu quarto aberta e ela abriu, e naquele momento eu soube eu ia morrer. Ouvi passos entrando no quarto. Não sabia dizer quantas pessoas. Talvez fosse uma, talvez fossem 2. Ouvi os passos se movendo em direção à minha cama e ouvi minhas cobertas sendo tocadas. Então silêncio. Mais passos em direção à porta do armário. Então silêncio por alguns segundos e então a porta do armário se abriu. Meu coração estava na garganta. A essa altura, tudo o que fiz foi sentar em silêncio e prender a respiração. A porta ficou aberta por um longo tempo, mas não olhei para cima. Não me mexi. Deve ter sido uns bons 20 segundos de silêncio antes que a porta se fechasse novamente. Passos se afastaram da porta e saíram do quarto. Finalmente olhei para cima e percebi de onde estava agachado atrás das sacolas e caixas que eu poderia estar visível para aquela pessoa. Só depois de provavelmente 1 hora ouvi meus pais retornarem. Corri escada abaixo até eles. A porta da frente foi deixada entreaberta pelas pessoas que arrombaram e eles roubaram vários objetos de valor de nossa casa. Foi uma noite que foi de mal a pior para nossa família. Meus pais estavam com muita pressa quando eles fui para o hospital, que aparentemente nem trancaram a porta. Tive sorte de não ter sido morto, que foi sequestrado. O olho para trás agora e realmente me pergunto se a pessoa que abriu o armário e ficou lá por 20 segundos me viu me escondendo lá. Talvez ele fosse apenas um cara que veio para roubar uma casa, não para sequestrar ou machucar uma criança, ou talvez ele simplesmente não me viu e eu escapei por pouco da morte ou ferimento por Mr. Fitton. Música. Eu fiquei sozinho em casa por uma semana inteira uma vez quando eu ainda era um adolescente morando com meus pais, o que era uma ocasião rara já que meus pais não saem muito. A amiga rica da minha mãe, Patty, convidou meus pais para uma viagem que ela estava pagando. Eu sou filho único, então fui deixado sozinho na casa que morávamos em Newark, Ohio, que fica no condado de Licking. Sim, nosso condado era na verdade chamado Condado de Licking. A antiga casa dos meus pais tinha um bosque no quintal e ficava em uma estrada tranquila que apenas alguns carros passavam por dia. Geralmente tínhamos um enorme deck no quintal com vista para o bosque e um quintal decentemente grande. Nós até tínhamos um pequeno lago de peixes e piscina elevada. Isso foi numa quinta-feira à noite. Lembro-me disso porque conversei com amigos sobre plantas para o fim de semana naquele dia, em julho de 2013. Eu estava no convés fumando maconha com meu alto-falante tocando música. Foi nessa hora que começou. Pensei ter ouvido uma voz de fora da floresta. Abaixei a música e escutei um pouco. Ela não se repetiu. Então aumentei novamente quando a música estava alta novamente. Ouvi uma voz de fora da floresta novamente. Dessa vez desliguei a música completamente e escutei por mais tempo. Havia uma voz chamando da floresta novamente, confirmando que eu não estava apenas ouvindo coisas. Uma voz masculina dizendo ei aqui. Ele estava meio distante, mas não muito longe. A floresta estava cerca de 20 a 30 metros do convés e era de lá que a voz estava vindo. Eu não pensei em 1 milhão de anos que era alguém chamando por mim, mas talvez apenas algumas crianças brincando de manhunt ou algo assim. A voz gritou novamente, ei aqui, precisamos de ajuda. Dessa vez percebi que a voz era muito grave para ser uma criança e quando uma voz grita, precisamos de ajuda, obviamente isso sempre será um pouco preocupante. Eu estava ficando um pouco desconfortável agora porque agora eu estava me questionando se esses gritos eram direcionados a mim. Agora eu ouvi a voz gritar bem na sua frente, por favor venha nos ajudar, e a voz estava vindo bem na minha frente na floresta. Agora eu tive a sensação de que isso era direcionado a mim. Eu relutantemente chamei de volta quem é e eles responderam nós só precisamos de ajuda, estamos presos na floresta. Eu chamei de volta o que isso significa, então a voz respondeu de volta por favor, vem ajudar bem na sua frente. Eu saí para o meu assento, desci os degraus do deck na grama e segui em direção à floresta. Eu gritei, estou chegando onde você está. A voz respondeu instantaneamente, bem na sua frente. Eu vejo você. Eu respondi de volta, espere, você está
Sozinho ou com alguém? Não houve resposta desta vez. Eu parei no meu caminho mais ou menos na metade do caminho em direção à floresta. Eu tive um mau pressentimento no meu intestino sobre isso. Comecei a andar para trás de volta para casa e o deck eu nem queria virar as costas para a floresta porque demorei muito para perceber que havia algo muito suspeito sobre essa situação. Eu voltei para o deck e a voz não disse mais nada. Se eles realmente me vissem e isso fosse real, eles teriam disse algo como: onde você está indo? No mínimo eles sabiam que eu estava ciente da situação, mas quem sabe quantas pessoas estavam lá? Poderia ter sido uma, poderia ter sido três. Tudo que sei é que ficar preso na floresta não faz absolutamente nenhum sentido, especialmente se ele ou eles pudessem literalmente me ver. Tipo, o que aconteceu com a camisa deles que ficou presa em um galho? Entrei em casa e tranquei todas as portas só para ficar seguro. Relaxei na minha sala de estar por um tempo, ainda chapado, e acho que é por isso que eu estava mais confiante no começo, por causa do quão chapado e relaxado eu estava, mas depois ouvi a voz novamente de fora, mais perto. Agora definitivamente no quintal e não mais na floresta. Ouvi respingos de água. Poderia ter sido a piscina ou o lago. Corri para a janela para veja. Eu não vi ninguém no começo, mas então a voz chamou: eu vejo você. Com uma risada eu notei era um cara, pelo menos um cara visível. Ele estava escondido atrás da piscina do outro lado e eu só conseguia ver sua cabeça. Estava escuro demais para ver qualquer coisa além desse cabelo escuro de comprimento médio. Eu fechei as cortinas. Tentei ignorar, talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava o entretendo. Ele provavelmente era uma pessoa doente e perturbada que gostava de mexer com as pessoas, então eu não queria dar a ele o que ele queria, mas meu ponto de ruptura foi quando houve uma batida agressiva horrível na janela onde eu tinha acabado de fechar as cortinas e do outro lado o cara estava gritando socorro. Eu gritei a plenos pulmões para sair, seu louco, a polícia está chegando. Eu gritei repetidamente tentando me fazer parecer mais louco do que ele. Eu ouvi começar a rir do outro lado do vidro. Sua risada começou a desaparecer enquanto eu presumo que ele se afastou. Eu sentei de volta no sofá tremendo sem fôlego. Eu sentei lá por um tempo e parecia que o cara realmente desistiu. Eu ainda tive uma boa noite de sono naquela noite porque a erva me ajuda a dormir. Eu me pergunto se eu teria lidado com aquela situação de forma diferente se eu não estivesse chapado, embora a situação me deixou mais paranoico. Sobre para quem eu abri minha porta. Anônimo música. Eu tenho 23 anos e moro em casa com meus pais. Ainda um dia eles dois não estavam em casa e eu estava lá fora jogando basquete no jardim da frente. Em algum momento enquanto eu estava jogando, eu olhei para uma de nossas janelas de cima e vi uma mulher parada lá. Não minha mãe, não minha irmã, ele era uma mulher aleatória. Eu acho que quando ela me viu olhando para ela, ela se afastou da janela. Quando eu entrei e subi para verificar a sala de estar, ela não estava em lugar nenhum. Eu verifiquei todos os cômodos que pude, cada quarto, banheiro, cada armário. Então eu verifiquei o andar de baixo, que incluía a sala de estar, cozinha, sala de jantar, um quarto e mais armários. Finalmente eu verifiquei o porão e eu duvidava muito que ela pudesse estar lá. É um pequeno porão com alguns sofás, um bar e 2 armários. Não havia muitos lugares para alguém se esconder, mas quando eu abri o segundo porta do armário eu estava incrivelmente assustado, pois não sabia de nenhum outro lugar onde alguém pudesse estar se escondendo na casa. Este era o último lugar não verificado que eu conseguia pensar. Eu puxei a porta para abri-la como se estivesse arrancando um band-aid, como fiz com o armário antes deste. Imediatamente me empurrei para dentro do armário, só para garantir que aquela mulher estivesse lá e eu pudesse pular nela. Mas tudo que me empurrei foi para dentro de um monte de casacos e cabides. Eu estava tão confuso que não questionaria minha sanidade, embora eu definitivamente tenha visto aquela mulher e eu soubesse que não era o tipo de coisa que você imaginaria tão vividamente. Voltei para o andar do meio e gritei bem alto que quem quer que estivesse na casa precisa dar o fora. Na verdade, gritei tão alto que nosso próximo vizinho da porta veio e perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que literalmente tinha acabado de ver uma mulher na janela do andar de cima dela me observando jogar basquete. Ele entrou e me ajudou a procurar novamente. Quando não conseguimos encontrá-la, fui levado a supor que ela escapou pela porta dos fundos, que eu destranquei. Afinal, quando fui pegar a bola de basquete no quintal, então meu vizinho foi embora. Tranquei todas as portas. Liguei para meus pais e contei a história maluca e eles não ficaram muito felizes, mas me pediram para ter certeza de que nada foi roubado. Eu fiz exatamente isso e, felizmente, parecia que tudo que valia a pena ainda estava no lugar. Então, agora avançando para aquela noite, fui dormir depois de verificar a casa mais uma vez, apenas para ter paz de espírito. Foi difícil adormecer.
Embora minha mente estivesse acelerada por razões óbvias, a maioria das pessoas não consegue se identificar com ver um estranho na janela dentro de casa, mas minha inquietação me ajudou nessa situação e é por isso que eu estava finalmente começando a me afastar um pouco. Então ouvi alguns barulhos do outro lado de mim. Eu tinha o ventilador ligado acima de mim, então o quarto não estava em silêncio total e é por isso que eu não imediatamente virei para o outro lado ao primeiro som que ouvi. Mas o som começou como sons humanos. Virei-me para o outro lado e lá estava ela saindo debaixo da minha cama. Ela se levantou bem alto acima da cama e eu gritei tão alto, mais alto do que antes de pular da minha cama e derrubá-la no chão e colocar minha mão em volta de sua garganta, perguntando quem ela era. Minha campainha tocou, meu vizinho novamente. Peguei uma mulher alta e suja do chão e a arrastei para a porta da frente comigo enquanto ela lutava e me arranhava. Ainda tenho 2 cicatrizes no meu braço direito de suas garras. Abri minha porta da frente para meu vizinho novamente e ele entrou e me ajudou a conter a mulher. Foi quando chamei a polícia o tempo todo que esperamos pela polícia. A mulher estava gritando e xingando meu vizinho e eu nos ameaçando também. A melhor maneira de dizer é que ela parecia e agia como uma viciada em metanfetamina, atualmente sofrendo de abstinência. Quando a polícia chegou, um dos policiais sabia exatamente quem era a mulher. Eles lidaram com ela várias vezes antes que seu nome fosse convenientemente Karen. Foi gratificante vê-la ser trazida para o atrás do carro da polícia. Deixei meu vizinho saber o quão grato eu estava por ele ter vindo tão rapidamente para ajudar e naquela noite minha mente continuou a correr, mas em vez de ficar completamente assustado, o que eu ainda estava um pouco, senti uma sensação avassaladora de satisfação e não consigo explicar completamente o porquê e contei a eles a história maluca e eles não ficaram muito felizes, mas me pediram para ter certeza de que nada foi roubado. Eu fiz exatamente isso e, felizmente, parecia que tudo que valia alguma coisa ainda estava no lugar. Então, avançando para aquela noite, fui dormir depois de verificar a casa mais uma vez, apenas para ter paz de espírito. Foi difícil adormecer. Embora minha mente estivesse acelerada por razões óbvias, a maioria das pessoas não consegue se identificar com ver um estranho na janela dentro de casa. A mulher estava gritando e xingando meu vizinho e eu nos ameaçando também. A melhor maneira de dizer, ela parecia e agia como uma viciada em metanfetamina, atualmente sofrendo de abstinência. Quando a polícia chegou, um dos policiais sabia exatamente quem era a mulher. Eles tinham lidado com ela várias vezes